A natureza, com seus sons, seus sabores, suas imagens, seu perfume. Abnegação para ser vivenciada tem que ser nesse contexto da natureza. A primeira escolha realizada, da qual se tem notícia, que exigiu uma renúncia, basicamente renunciar ao paraíso, nós vamos encontrar no jardim do Éden com a polaridade do feminino, representado por Eva, quando ela escolhe saborear a maçã. Nesse momento, ela passou a viver na dimensão da liberdade. Ela se tornou humana, verdadeiramente. A partir de então, nós, os humanos, descobrimos que ser livre é melhor do que estar seguro. Que nós temos condições de construirmos a nossa própria segurança a partir das nossas escolhas. E então, o nosso Pai nos entregou à Mãe Natureza, à Mãe Gaia, na nossa dimensão de experiência na matéria. Nós vamos encontrar isso aqui na Terra, que é a nossa mãe, aquela que nos fornece tudo, alimento, abrigo. A verdade é essa. Nosso Pai, Deus, nos entrega no colo da nossa mãe. E assim nós vamos dando os primeiros passos, adentrando ao mundo da mãe Gaia, da mãe Terra, ao mundo da matéria, e desvendando todos os seus mistérios. E vamos de luta em luta, compreensão em compreensão, ascendendo na escala evolutiva para retornarmos à casa do Pai, enriquecidos das experiências que fomos escolhendo ao longo do caminho. Então nós falamos dos nossos cérebros e dissemos que há um cérebro, há uma dimensão onde estão as emoções, e que esse cérebro, ele não está na dimensão material, é o cérebro emocional. E como que nós acessamos o cérebro emocional se ele não está na dimensão da matéria? O cérebro emocional, ele não possui uma parte negativa, porque ele é o amor em si mesmo considerado. Ele é o próprio amor, o cérebro emocional. Nós vamos então, a partir da compreensão das linguagens de um certo nível de evolução intelecto e moral, nós vamos cada vez mais nos abrindo e nos colocando
em condições de fazermos acessos, ainda que rápidos, insights, iluminações, a essa dimensão, a dimensão do amor. Não podemos então deixar de caminhar sempre na faixa da compreensão de uma linguagem que seja superior àquela a qual já estabilizamos o nosso entendimento. Então, a linguagem que nós expressamos, que nós conseguimos compreender, seja ela qual for, ela nos qualifica, ela nos define. Ela diz quem somos, o que podemos realizar, não é? Portanto, estudar uma linguagem acima da nossa própria faixa habitual, aquilo que nos é ordinário, né? Ordinário no sentido do comum para nós, buscar o estudo de uma linguagem superior é um fato que nos dilata a compreensão. É tão importante o estudo das linguagens e de irmos avançando cada vez mais nos estudos dessas linguagens. Por exemplo, a doutrina espírita, ela possui a sua linguagem, ela é a nossa escola. Porque o Espiritismo é o Evangelho de Jesus redivivo. Essa é a proposta. Ele é o Consolador, ele vem nos fazer recordar tudo o que o Cristo já nos havia dito. É o próprio Jesus que fala isso em João 14, 16. Mas também nos ensinariam coisas novas. E quando nós olhamos para as obras básicas do Espiritismo, né? As 5 obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, nós vemos que haveremos de demandar aí alguns séculos para apreendermos tudo o que ali está codificado. Então são 5 obras. Além delas, nós temos os livros clássicos da doutrina espírita, que são aqueles contemporâneos de Allan Kardec, que também escreveram suas experiências, que também trouxeram sua filosofia, e que são obras que estão ali no entorno da codificação, né? Os clássicos não são obras mediúnicas, são obras de excelentes filósofos, cientistas. Então nós temos Leon Denis, Alexandre Aksakov, nós temos César Lombroso, Gabriel Delane e tantos outros. Casos de médiuns que relatam as suas experiências. Elizabeth Desperance, por exemplo, nos traz inúmeras experiências muito valiosas, mostrando que há um universo a ser desvendado, a ser compreendido, e é uma linguagem nova. Então é necessário, é urgente que nos debrucemos sobre essa linguagem. É urgente. Eu já disse que essa fala é de Dr. Bezerra, quando ele fala do processo de unificação do Espiritismo, do movimento espírita, a unificação. Mas
É urgente, mas não é apressado, mas é urgente. Isso vale sim para o nosso processo interno de unificação, da busca da nossa unicidade. Compreender a linguagem. Para isso, nós precisamos nos observar com muita humildade, porque às vezes temos um nível de conhecimento do Espiritismo e julgamos que já nos doutoramos na doutrina, não é? Nos fechamos para análises mais profundas e ficamos confortáveis naquele nível de conhecimento. Então, observar e estudar a nós mesmos, quando nós nos observamos com muita honestidade, quando criamos na nossa vida espaço, tempo e circunstância para meditarmos sobre nós, para nos lembrarmos de nós mesmos, para estudar as nossas reações, especialmente aquelas sobre as quais não temos controle. Então, o resultado dessa observação é um avanço no conhecimento de uma linguagem superior, naturalmente. Isso expande a nossa capacidade de compreensão e, naturalmente, nós vamos conseguindo acessar melhor essa linguagem superior. O mundo que nós desejamos, um mundo melhor, um mundo novo, não virá por decreto. O Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, ele nos convoca a nos amarmos e a nos instruirmos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque é preciso um nível mínimo de leitura, né? Então, esse mundo regenerado, para que ele possa estar definido já na Terra, a humanidade que o habita, em sua maioria, ela vai precisar já ter elaborado uma compreensão da civilização do ponto de vista do que se espera de um mundo regenerado. Uma linguagem que reflita energia, serenidade, firmeza, né? Energia serena. Então, essa linguagem do mundo regenerado, ela usará menos a palavra e mais o olhar, a observação. O silêncio no mundo regenerado, somado com o olhar, ele será o meio mais eficaz da comunicação e da própria compreensão que haveremos de fazer. O nosso centro emocional, apesar dele não estar na dimensão da matéria, a matéria está imersa nele. Nós estamos imersos num caldo que nós podemos chamar que é o amor de Deus. E é por essa razão que em determinados estados de consciência nós acessamos o amor.
O Santo Agostinho, quando ele está falando dos mundos regenerados, ele nos convoca a entrar no estado de sensibilidade mais acurado. Então ele nos chama à contemplação. Ele diz para que quando chegasse de noite, que na hora do nosso repouso, nós olhássemos para o céu, contemplássemos a abóbada azulada, a abóbada celeste, e fizéssemos uma meditação do que isso significa, dos mundos que aí estão espalhados pelo universo. E com certeza existem mundos onde o amor já assumiu nuances de grande paz, de magnitude, para nós ainda difícil de ser imaginada. E ele também nos adverte que, se não adentrarmos na dimensão da prática do bem, se não aprendermos a nos relacionar com o bem, com aquilo que é útil, é bastante provável que nós, que já somos seres degradados de outros mundos, que não façamos jus a adentrar em um mundo regenerado. E no caso da Terra, que está vivendo a sua transição, se não compreendermos, se não elevarmos a nossa compreensão ao nível do bem, da prática do bem, não ficaremos na Terra. Então é importante desenvolver essa linguagem que fala desse homem enquanto um ser imortal, como um ser integral, que tem uma unidade em que pesem as nossas experiências até hoje terem sido multifacetadas, terem sido realizadas aos pedaços, por departamentos. Mas é preciso unificar o ser integral que somos, a partir da compreensão dessa realidade que aparentemente está, como nós poderíamos dizer, ela está fragmentada. Reunimos esses retalhos de nós mesmos, esses fragmentos, essas múltiplas personalidades que estão espalhadas pela nossa história. Então, aprofundar a nossa filosofia no sentido de buscarmos cada vez mais solucionarmos aquelas questões que são consideradas aporéticas. As aporias. O que é uma aporia? O que são as questões aporéticas? É aquelas questões que são insolúveis, sem poros, que não tem por onde sair. É algo que está encurralado. Então, há questões que nós não conseguimos solucionar, que nós não temos respostas. E por conta disso, pelo fato de não termos respostas para tantas questões da vida, nós vamos nos conformando com dogmas, com respostas fechadas,
é assim porque Deus quer, não é? Essa pandemia aí está porque Deus assim desejou. São aporias, são questões que ficam fechadas e que nós não conseguimos solucioná-las e que geram em nós grande dor, porque somos seres racionais, queremos respostas. Então, buscar respostas, construir raciocínios que nos remetam à intuição, porque a intuição, ela é uma forma de acessar o conhecimento sem que precisamos fazer raciocínios concretos e abstratos, que às vezes nós temos um cérebro intelectual disponível, mas por mais que utilizemos as conexões que conseguimos fazer com a mente, nós precisamos nos hipercapacitar pela intuição, porque somente com a mente, com os raciocínios que vamos fazer com a razão, nós não vamos solucionar uma aporia, por exemplo, a questão da morte, o fenômeno da morte. A morte, ela é um fenômeno que ela não tem um caráter racional e objetivo, que é a morte do corpo. Porque afinal a morte do corpo não é o fim da vida, não é? Pode significar a morte do corpo. O final, aqueles que não acreditam que esse princípio inteligente ultrapasse essa expressão do corpo, eles podem acreditar que esse princípio inteligente se desintegre junto com o corpo. No entanto, não é o fim da vida, porque esse corpo, ele vai se decompor em outras expressões de vida, mesmo quando ele é cremado, as cinzas, enfim. Então, partir para um raciocínio de maior nobreza, de maior profundidade, porque essa questão da morte do corpo, a compreensão do significado dela, ela é sempre muito pessoal, né? Verdadeiro e não verdadeiro, eles não cabem no universo da compreensão que seja possível ao homem da Terra. O que é verdade? Não é? É verdade que tudo acaba com a morte do corpo? Então, a compreensão de algum fenômeno, ele vai decorrer de um consenso nosso pessoal na forma como nós apreendemos as nossas próprias experiências e também como a comunidade realiza essas experiências. Então, nós vamos individualmente e coletivamente fazendo um consenso de compreensão. Então, a compreensão que nós podemos ter na Terra, ela ainda é obtida muito a partir de pontos de vista, não é? Mas
estabelecer um ponto de vista é uma escolha também. O ponto de vista de onde vamos fazer a nossa visão e a partir daí compreender o mundo, o ponto de vista da ética, o ponto de vista da estética, o ponto de vista da harmonia e da paz, o ponto de vista da ciência, da filosofia, da religião. Então, a partir dessa tomada de decisão, de onde vamos partir, nós vamos então amplificando a nossa compreensão e acessando cada vez mais as nossas emoções, mesmo encarnados, mesmo que a matéria só nos permita chegar até as sensações, mas nós estamos imersos no amor de Deus, mergulhados nesse mar de amor. E então, vamos acessando o amor pela intuição. Pela intuição, nós conseguimos atingir estágios emocionais. No ar, no pôr do sol, a presença do ser amado, a presença do ser amado, a presença de Jesus na nossa vida. Quando conseguimos sentir Deus naquele nosso animal que convive conosco, interagindo com Ele,